Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos falando da carta aos Hebreus. Nós estamos falando do capítulo 1. Nós chegamos agora no versículo 10. Veja que o escritor de Hebreus tem o plano de mostrar o ministério dos anjos e que os anjos foram criados por Jesus e que os anjos são subalternos, menores e submissos ao Filho e que o Filho é superior por tantos e tantos tópicos, por tantas e tantas características. Nós lemos aqui no versículo 8, mas do Filho diz: ó Deus, teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, falando que o Filho tem um trono eterno. Cetro de equidade é o cetro do teu reino, é um cetro de justiça eterno. O versículo 9 diz: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. É um rei com características perfeitas. Por isso, Deus, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Ele foi ungido para 3 ofícios: sacerdote, rei e profeta. Mais do que a todos os companheiros, a todos os reis, a todos os sacerdotes e a todos os profetas, certo? E hoje nós vamos falar aqui do versículo 10, e o versículo 10 diz assim: e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Olha, o escritor de Hebreus está dignificando, exaltando, enaltecendo, engrandecendo, bendizendo, glorificando e louvando o Filho com essas palavras, mostrando a sua obra gloriosa, sua obra de criação agora. Os anjos conseguem ver isso, que o Filho é o Criador, Ele é o Criador da terra. E tu, Senhor, no princípio fundastes a terra. Ele é o planejador das eras, e dentro das eras tinha o plano de fundar a terra, de criar a terra. E Ele é o sustentador de tudo. Por meio das suas palavras, Ele sustenta tudo. Veja que as 8 características do versículo 2 e 3 de Hebreus 1 está em todo o capítulo de número 1, revelando as 8 características. Está dizendo que Ele é o planejador e que Ele é o sustentador. Quando diz: e tu, Senhor, referindo o Senhor aqui, curios, ao dono, ao Cristo, ao Filho, no princípio fundaste a terra. Então veja que esse e aqui também tem o sentido de também, além de tudo já falado, certo? Além de tudo que nós já falamos, que Ele tem o trono, que Ele tem o cetro, que Ele é um rei perfeito, porque Ele aborreceu a iniquidade e amou a justiça, porque Ele foi ungido com óleo de alegria mais do que os seus irmãos. Além de tudo isso, também Ele é criador do céu e da terra e do céu. Então esse aqui cai no grego, tem um sentido de também, porque é como se o escritor de Hebreus estivesse dizendo assim: não acabou por aí não. Além de tudo isso, do trono, do cetro, do amor dele à justiça, do aborrecimento dele à iniquidade, além dessa perfeição que ele tem e essa unção que ele recebeu desse ofício, uma alegria superior a todos os outros antes dele, ele também é o que fundou, o que criou a terra e o céu. Ele é o Senhor. E tu, Senhor, Ele é o dono, né? Curios, no grego, tem um sentido de dono, de proprietário, aquele que tem o controle. Veja, Ele é o planejador das eras. O mundo, o cosmos, o sistema social, ele não é regido por Deus, ele é regido pelo demônio. Mas há o planejamento do Filho sobre todas as coisas, inclusive o planejamento de desfazer esse sistema social, regido pelo diabo e por homens ímpios, na sua segunda vinda, quando ele vai instaurar um milênio, seu trono e seu cetro de justiça e equidade. Ele é o dono. Essa terra, o pó miúdo, a criação, o oxigênio, é dele.
tudo é dele. Ele é o proprietário das árvores, dos bichos, dos animais, da fauna, da flora. Ele é o proprietário dos céus. Ele é o proprietário das estrelas. Tudo é dele. É ele que tem o controle sobre tudo. Tudo está debaixo da sua palavra. Tudo subsiste, tudo existe por meio da sua palavra. E tudo se mantém existindo e se mantém vivo porque ele disse e ele sustenta aquilo que ele disse. Então, tudo isso lhe dá a condição de ser o Curios, de ser o Senhor. O Senhor, tu, Senhor, e tu, Senhor, o dono. Tu és o dono, o proprietário, aquele que tem o controle. Veja que o escritor de Hebreus está recorrendo ao Filho quando ele estava na condição de Logos. Ele era o Senhor Palavra, ele era o Senhor Logos, ele era visto como o Curios, o Senhor Logos, o dono, o proprietário, aquele que tem o controle. E tu, Senhor, referindo-se a ele como Criador, referindo-se a ele como Deus, certo? Tu no princípio. Então veja que no grego, princípio é arque, tem o sentido de começo, tem o sentido de origem, é o começo. Então tu, Senhor, no começo, na origem. Veja que o escritor de Hebreus ele está indo muito além, muito antes, muito para trás da recriação dos 6 dias. Ele está falando que no começo mesmo, na origem das coisas criadas, existia uma origem das coisas criadas. Existia só o Senhor no princípio de tudo, mas existe um começo das coisas criadas, uma origem de tudo que é criado, tanto no céu quanto na terra, tudo que é visível e tudo que é invisível. Então, o Senhor tem esse começo, o Senhor realizou esse começo, o Senhor realizou essa origem. Então, esse começo está falando da terra original, de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, da criação original. E dentro da criação original tem a terra original, certo? Então está se referindo à terra original, a primeira terra, a de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Então nesse princípio, essa primeira terra perfeita, em estado completo, pleno, foi fundada por Jesus, pelo Curios, pelo Senhor Palavra. Vemos aqui, o texto dizendo: e tu, Senhor, no começo, tu, Senhor, na origem, fundastes. No grego tem o sentido de lançar, de estabelecer, de começar do zero. Então olha só, fundamento tem o sentido de começar do zero, fundamento tem o sentido de começar do nada passar a criar, a existir. Tanto que a palavra ali no hebraico, em Gênesis 1:1, para criar é bara. E bara tem o sentido de criar a partir do nada, certo? Não é criar a partir de uma matéria já existente. Não, a palavra criar ali no versículo 1 é bara, que tem o sentido de criar a partir do nada, sem matéria-prima. Ele cria matéria-prima para criar por meio e através da matéria-prima. Então veja que o escritor está falando da terra original, certo? Se a gente lê ali em Gênesis 1:3, quando vai começar o primeiro dia dos 6 dias da criação, ali não está partindo do nada, ali está partindo de algo já começado, certo? Ali está partindo de uma terra que já existe, o pó miúdo, o átomo miúdo, a água já existe, trevas já existem. Então não está se referindo ali aos 6 dias, mas antes dos 6 dias, quando com a sabedoria, quando o Filho com a sua sabedoria, estabeleceu, lançou os fundamentos ou os alicerces
da terra. Então aqui está se referindo ao fundamento da terra, o fundamento original, o primeiro fundamento, antes mesmo de Gênesis 1:3. Então veja que o versículo está mostrando, por isso que o Hebreus capítulo 1, ele tem muita semelhança com Gênesis capítulo 1, porque está mostrando que o Filho, ele é o Criador de todas as coisas, assim como Gênesis 1 está mostrando que o Filho também estava ali com o Pai, criando todas as coisas, certo? Então veja que tu, Senhor, no princípio fundaste a terra que, né, no grego fala de chão, a terra, a matéria, o pó. Então Gênesis 1:3, em Gênesis 1:3, o chão, a terra, a matéria já existia. Agora em Gênesis 1, Deus está criando o chão, a terra, a matéria. E Hebreus 1:10 está se referindo a Gênesis 1:1. Então está falando acerca da primeira terra. A primeira terra original, criada em perfeição, antes de ser sem forma e vazia. Veja que os anjos são ventos, os anjos são ministradores, são labaredas de fogo, os anjos são serviçais, os anjos prostram-se diante do Filho, os anjos têm o ofício e a função de obedecer, servir e adorar, mas o Filho é superior, o Filho transcende qualquer tipo de casta, categoria, espécie de anjo, porque o Filho é o Criador de todas as coisas. Então, o escritor de Hebreus, ele tem na mente provar completamente que Cristo é superior aos profetas. Então começa lá do versículo 1 ao versículo 3, as 8 características provando exaustivamente que o Filho é superior a todos os profetas. E agora o escritor de Hebreus, do versículo 4 ao versículo 14, ele está mostrando o que os anjos fazem, o que os anjos são, seus ofícios, e assim está dizendo: o Filho é superior. Fiquem com o Filho, não fiquem com os profetas, não fiquem com os anjos, mas vivam no Filho, porque no Filho vocês vão viver o que os profetas falaram e vocês vão ter o auxílio, a ajuda, o amparo, o ministério dos anjos, porque o Filho é o Criador de todas as coisas. O Filho fundou a terra. Então é a primeira terra, a terra original, a terra criada em perfeição, antes de ser sem forma e vazia. Então aqui cabe um raciocínio muito lógico de todas as escrituras, que muitas pessoas deixam passar, mas que nós vamos atentar agora. Que a Bíblia fala para nós de 4 terras, 4 criações de terra, certo? Então em Gênesis capítulo 1, verso 1, fala da terra original. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ali está falando da criação original. Está se referindo a Hebreus 1:10 também. É essa terra original, é esse céu original, é o primeiro céu, é a primeira terra, a original, perfeita, gloriosa, plena, pronta, feita para ter vida e vida existir ali, certo? Essa é a primeira. Então nós vemos a segunda terra, que é a terra caótica, a terra de Gênesis 1:2, que fala: e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então veja que Deus criou uma terra perfeita, e por algum motivo, e eu creio, e muitos creem comigo, que esse motivo é a queda de Lúcifer com uma terça parte dos anjos. E essa queda foi na terra, e essa terra ela foi destruída, ela se tornou um caos, ela ficou vazia, ela ficou sem forma, ela ficou bagunçada, havia trevas,
havia água, ou seja, gelo por todos os lados, e o Espírito de Deus andava em cima do gelo, andava em cima das águas, preservando o que sobrou daquela terra que foi destruída por causa de um dilúvio, que nós chamamos de dilúvio de Lúcifer. Então veja que Deus criou uma terra perfeita, Deus criou uma terra original, uma terra cheia de vida. Então a terra se tornou caótica. Deus não fez nada caótico, não tem costume Deus fazer nada que tenha trevas, que tenha bagunça, que tenha baderna. Não, toda vez que nós vemos isso na Bíblia, trevas, bagunça, baderna, dilúvio, água, inundação, nós vamos perceber que é um juízo de Deus. Nós vamos perceber que Deus está julgando a terra, e a terra foi julgada em Lúcifer. A terra foi julgada por causa do pecado, da rebelião de Lúcifer com os anjos. E aí existe o mundo pré-adâmico, que é um assunto muito vasto, é um assunto muito profundo, que existe o mundo pré-adâmico, e esse mundo pré-adâmico foi destruído na queda de Lúcifer, e a terra se tornou caótica. E agora nós vemos a terceira terra aqui, que é a terra restaurada. A terra restaurada é a que nós mais conhecemos e é a que nós estamos vivendo nela. E a terra restaurada, ela começa em Gênesis 1, verso 3, até o capítulo 2, o final do capítulo 2 de Gênesis, está contando a história da restauração da terra nos 6 dias. Deus, em 6 dias, restaurou aquela terra que foi danificada por juízo e se tornou caótica. E agora Deus começa no primeiro dia dizendo: haja luz, e houve luz. No segundo dia fazendo separação, e assim vai. No terceiro dia também trabalhando sobre as águas, nas águas, e até chegar ao 6º dia, a criação do homem. E nós chamamos essa terra de terra restaurada, porque a terra onde nós estamos vivendo demorou 6 dias para Deus restaurar. No 7º dia acabou, então por isso Deus descansou, simplesmente porque acabou. E a próxima terra será um novo céu e uma nova terra. Então essa terra, ela não será destruída, terminada, acabada. Não, ela nunca deixará de existir, essa terra. Ao contrário, Deus queimará essa terra com fogo, mas não será um fogo que destrói no sentido de acabar, de danificar, mas é um fogo que tem um renovo de Deus. É como quando nós passarmos pelo julgamento das obras, o julgamento bema na Bíblia, que nós vamos ser julgados pelas obras. Então o que for madeira, o que for feno, o que for palha, quando passar pelo fogo, vai ser queimado as nossas obras, obras da carne, obras para se promover, obras que não glorificam a Deus, que nós achamos que nós estamos fazendo para Deus. Essas obras vão ser queimadas porque são consideradas obras de palha, obras de feno, obras de madeira. Mas obras de pedras preciosas, prata e ouro, elas passarão pelo fogo. Então esse fogo não destrói. O fogo simplesmente destrói o que não presta. Essa terra então receberá esse fogo, e esse fogo vai destruir tudo o que não presta. E ao mesmo tempo, esse fogo vai renovar essa terra. E aí a Bíblia diz, começando essa doutrina do novo céu e da nova terra no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, no capítulo 21, vai falar dessa nova terra, que não vai existir mais o mar, e que a nova Jerusalém vai descer. A nova Jerusalém vai descer do alto para essa terra. Então veja que a quarta terra é a terra restaurada, né? A quarta terra é a terra nova, é uma terra feita nova, com novidade, com outra configuração, de acordo com o fogo que Deus vai queimar essa terra. Então, quando o Criador aqui, Ele é o Criador da terra, e Ele é o planejador das eras, e Ele é o sustentador de todas as eras. E nós estamos aqui, né, vivendo no tempo da graça, nessa terra restaurada. Mas a promessa é de nós vivermos a eternidade, de nós vivermos para sempre na nova terra, porque a nova Jerusalém vai descer do céu para a terra, e vai ser aqui na terra uma terra reconfigurada, uma terra renovada pelo fogo, para que possamos viver na quarta terra. Então veja que o escritor de Hebreus, ele está exaltando o Filho, ele está exaltando a Cristo ao seu máximo, dizendo: e tu, Senhor, no princípio
fundastes a terra. O Evangelho é vida, meus irmãos. Até a próxima. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!